A deputada estadual Lohana França, do Partido Verde, denuncia que recebeu pela segunda vez ameaças por e-mail. Ela usou as redes sociais para expor a situação. Na mensagem, o criminoso diz que ela será vítima de um estupro coletivo. Lohana enviou o conteúdo para a Força Tarefa, formada por representantes da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, das Polícias Civil e Militar. Essa força-tarefa investiga ameaças que foram feitas a deputadas aqui de Minas. Há pouco mais de uma semana, uma operação foi feita em Pirapora, no norte do estado, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de fazer parte desse grupo criminoso. O homem foi ouvido. A força-tarefa tenta identificar outros envolvidos. O processo corre em sigilo. Olha, o governo de Minas sancionou no começo de outubro a lei que cria o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. O estado é o primeiro do Brasil a ter uma lei própria contra esses tipos de crimes. A cada ameaça, a gente vê a importância dessa lei. A longa estiagem fez com que 135 municípios mineiros decretassem situação de emergência por conta da seca. As cidades mais afetadas ficam nos vales do Jequitinhonha e Mucuri e no norte do estado. Algumas enfrentam problema há meses. O repórter Carlos Alberto Júnior esteve em Glaucilândia, uma cidade que tem menos de 3.000 habitantes. Por lá, muitas famílias só recebem água quando tem a ajuda de caminhões-pipa. A realidade aqui de água é precária. Se não for o caminhão-pipa da nossa cidade, a gente passa uma situação muito difícil. O relato da auxiliar de limpeza é por conta da longa estiagem. A moradora de Glaucilândia, no norte de Minas, sonha ver um dia a água saindo pela torneira. Na cidade com menos de 3.000 habitantes, o abastecimento de água tem chegado assim, na casa de pelo menos 400 famílias. Eu tenho muitos animais, eu tenho muitas plantas e às vezes passa sede. Por quê? Se não for o caminhão, a gente não tem água e não está tendo chuva, né? Então a gente tem água aqui só através do caminhão-pipa. Falta muita água aqui. Só tem água quando o caminhão-pipa chega e coloca pra gente. Caso contrário, e a chuva, né? E agora a gente não está tendo chuva, é só através do caminhão-pipa. O caminhão-pipa foi a solução encontrada para matar a sede dos moradores e animais desse chacreamento que fica na zona rural. Desde o mês de maio, o município está em situação de emergência por conta da seca. Os impactos da estiagem são praticamente incalculáveis. Eu percebo na cidade, sobretudo o déficit hídrico, né? Abaixamento da água, tanto as águas superficiais como as águas subterrâneas, né? A falta de água, principalmente na zona rural, que é abastecida por poço tubular, né? A diminuição da precipitação e, sobretudo, a perda, né? Perda de pastagem, de lavoura. O local onde passava um rio hoje serve de estrada para esse produtor rural. Ironia do destino, a seca fez o nome, Rio das Pedras, combinar com a paisagem atual. Muito diferente de anos atrás, como conta seu Nilson. É aqui que eu criei minha família, assim, comendo peixe daqui dentro do rio. Buscando água aqui, minha esposa mesmo buscava água aqui. E aqui a gente podia contar a quantidade de peixe dentro do rio. Um relatório elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, mostra que a vazão dos rios em Minas tende a baixar ainda mais nos próximos meses. Isso porque o período das águas, que começou em agosto do ano passado e terminou em março desse ano, teve pouca chuva. Essa é uma das consequências do fenômeno El Niño, que nesse ano vem tendo forte influência no clima do Brasil. Mas especialistas acreditam que a ação humana também contribui com as mudanças climáticas. A ação nossa dia a dia, a nossa falta de respeito com o meio ambiente, que vem causando essa questão, sobretudo o desequilíbrio ambiental e que temos enfrentando nesses últimos anos, né? A variação do clima, diminuição da precipitação, mortandade de espécies e culminando também com a perda econômica para as famílias, né? Chovia 45 dias de chuva, né? Esse Rio das Pedras enchia, os outros rios de Glaucilândia, o Rio Verde enchia. Então eu noto assim que as chuvas estão sendo pouco, mas chovia 30, 40 dias, assim, dia e noite.
chovendo direto. Então a terra ficava bem úmida, né? Assim como em Glaucilândia, a falta de chuva tem feito a história se repetir em outros 134 municípios mineiros, que também decretaram situação de emergência por conta da seca. A maior parte deles fica aqui no norte de Minas. Cidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri também entraram para a lista nos últimos 2 meses. Em alguns municípios, a Defesa Civil tem distribuído água potável e cestas básicas. No que diz respeito ao transporte e distribuição de água potável em 2023, até o dia 9 de outubro, mais de 136 mil metros cúbicos de água foram distribuídos para 944 comunidades, beneficiando 98 mil pessoas em 69 municípios. Um total de 86 caminhões foram usados para o transporte. Além disso, cerca de 9.430 cestas básicas foram entregues a 104 municípios afetados pela seca. A longo prazo, a Defesa Civil investe no programa Água Doce. É uma parceria entre o governo federal e órgãos estaduais para recuperar poços e construir sistemas de dessalinização de água. A convivência com a seca já faz parte da vida dos moradores do semiárido mineiro. Apesar das dificuldades pela falta d'água, a esperança é sempre de dias melhores. Eu acredito que é possível reverter essa situação, né? Não só com as políticas públicas, mas também com a participação de todo cidadão, né? Dói muito, assim, demais a gente ver por causa disso, porque, igual tá vendo essas lajes aqui, meus filhos faziam uma represinha de laje assim, um poço desse, tinha vez numa época dessa, estava cheio de água. Aí a pessoa vinha, tomava banho naquela água limpinha. Tem lugar que a gente ainda encontra algum pocinho, mas tem lugar que tá tudo desse jeito assim. É triste, né? Uma situação dramática. Hoje, aqui no estúdio do MGR, nós recebemos o deputado estadual Carlos Henrique, do Republicanos, que tem reduto eleitoral no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões afetadas pela seca. Ele está no 4º mandato e é líder da maioria na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado. Obrigada pela presença. Priscila. Como que a Assembleia pode trabalhar para diminuir o sofrimento dessas pessoas nessas regiões? Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores desse programa tão importante para Minas Gerais da Informação. E hoje, dia 12 de outubro, feriado, mandar uma saudação para os papais, para as mamães, para as crianças que estão acompanhando esse programa. Olha, o drama vivido todos os anos são as mesmas histórias, né, de seca, de estiagem, que o povo do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, norte de Minas, estão sempre sofrendo. Medidas têm sido adotadas para minimizar os efeitos dessa crise climática que afeta diretamente o Vale do Jequitinhonha. O governo do estado de Minas Gerais adota algumas medidas, como a entrega de caixas d'água, tubos, poços artesianos, quando não, o envio de carros-pipas, como foi anunciado na reportagem. Isso minimiza a dor. Agora, existem 2 obras importantes de infraestrutura, que já são obras do PAC, que vão construir 2 barragens importantes, a barragem de Jequitaí e a barragem de Gravatá. A barragem de Gravatá ela vai acumular 500 milhões de metros cúbicos de água. Então, isso vai ser muito importante para o envio de água para todas essas regiões atingidas. A Copasa lançou um programa muito recente agora, um programa de universalização Minas, chama-se Universaliza Minas, que é o envio de água potável e saneamento básico, e aí sim, para distritos como esse que nós vimos agora, distritos que estão distantes dos grandes centros das cidades locais, esses distritos serão atendidos com serviço de água potável e de saneamento básico. Então essas medidas, elas são fundamentais para minimizar esse drama das pessoas. E, além do mais, também a construção de pequenas barragens, chamadas barraginhas. Essas barraginhas são fundamentais para dar à agricultura familiar, agricultores, produtores rurais, como esse senhor que nós vimos agora, a condição dele plantar e do seu plantio a sobrevivência para a sua família. Quando há esse período de seca, você tem um drama muito grande para as pessoas, porque ele vive da plantação, ele vive do plantio, ele vive de atividades agrícolas em parceria com escolas públicas, às vezes locais. Então, quando ele não tem água, então ele não tem plantio. Então, há uma insegurança alimentar também muito grave. Né? Então, outros programas sociais são desenvolvidos
pelo governo do estado de Minas Gerais. Então, esse programa ele vai minimizar esses efeitos que atingem diretamente os mais pobres do Vale do Jequitinhonha, sobretudo. Então, a gente tem esperança que essas ações, quando estiverem todas elas implementadas, minimizem o drama das pessoas. O senhor falou de 2 barragens maiores. Tem prazo para elas começarem a serem construídas? Uma delas, a licitação vai acontecer agora em novembro. Haverá um leilão, então vamos esperar quem será a empresa contemplada para a construção da barragem de Jequitaí. Então é um investimento muito grande. E além deste investimento da barragem, essa região toda ela será suprida com água e você vai atrair turismo, você vai atrair a piscicultura, a pesca. Então, assim, é a redenção e é uma espera de muitas décadas dos moradores da região por essas 2 obras que são muito importantes. Bom, a gente acompanha para ver quando que esses agricultores, esses cidadãos vão conseguir, então, ter o problema aliviado. Agora, eu não podia deixar de observar, deputado, que o senhor está com um broche com a bandeira do Brasil e de Israel. Sim. O senhor, essa semana, depois que eclodiu a guerra no fim de semana, o senhor propôs a criação da Frente Parlamentar em Defesa de Israel. Qual que é o objetivo dessa frente? Eu estive em janeiro em Israel, né? Estava programada uma nova visita agora em novembro, se essa guerra ela acabar, quem sabe a gente retorna. Essa frente, primeiro, mostrar solidariedade da Assembleia de Minas, dos deputados que são ligados à causa de Israel. A gente tem uma comunidade de judeus muito importantes em Minas Gerais. Minas Gerais é parceira, é uma cidade, é um estado irmão de Israel. Então há uma troca de tecnologia, de informações. Uma das vocações mais importantes de Minas Gerais é o setor agrícola, né? E Minas Gerais e Israel tem tecnologia no setor muito importante. Lá você tem vários investimentos, várias tecnologias de gotejamento que atende muito à agricultura familiar, aos pequenos agricultores e também os produtores rurais. Então, recentemente está acontecendo, não sei se foi suspenso, uma feira agrícola, que foi pessoas do Brasil inteiro lá em Israel, para a busca de informações, de investimentos e tecnologia. Então, essa frente, ela fomenta investimentos de Israel no Brasil e também em Minas Gerais, haja vista que na balança econômica, comercial, Israel é muito importante para o Brasil e para Minas Gerais. Então, nós vamos discutir muitos assuntos. Primeiro, essa solidariedade com respeito a esse absurdo que está acontecendo nessa guerra, vitimando milhares de pessoas, tanto de um lado quanto de outro, tanto de Israel quanto palestinos estão sofrendo com esta guerra promovida por grupos terroristas do Hamas que invadiram Israel no momento de celebração religiosa, né, e causaram essa barbaridade que afeta crianças, mulheres, jovens, idosos, né, e a população local. Então a gente está aí aguardando que o desfecho dessa situação trágica, que essa guerra ela possa acabar, que os povos possam viver em harmonia e em paz. Esse é o desejo de Israel, é viver em paz com os estados irmãos, vizinhos da Palestina e do Oriente Médio, ali na faixa de Gaza. Então, a gente vai trazer pessoas renomadas que discutem essas relações entre Minas Gerais e Israel. Nós temos o cônsul, nós temos diversos empresários que são judeus, que estão estabelecidos, radicados aqui em Minas Gerais. Então vai ser uma frente muito importante nessa relação. A gente vai ficar acompanhando. Agora eu quero perguntar para o senhor sobre o regime de recuperação fiscal, que o governador diz que é essencial e que voltou a tramitar, né? Proposta na Assembleia Legislativa. Isso vai passar? Como é que o senhor acredita como líder da maioria? Isso é fundamental, na opinião do senhor? Primeiro, Priscila, nós temos que entender a importância do regime de recuperação fiscal para a população entender o que é o regime. Minas tem um déficit com o governo federal de 160 bilhões de reais. Esse é o déficit de Minas somente com o governo federal. Recentemente, esse déficit ele foi suspenso, o pagamento da dívida que era feita mensal foi suspensa por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, se nós aderirmos, o Estado de Minas Gerais já fez a aderência ao regime,
vai ser muito importante para sanear e equilibrar as contas públicas do Estado. O regime de recuperação fiscal foi criado pelo governo federal a fim de dar subsídios e dar garantias aos governos que estão em grave crise financeira e econômica. É o caso de Minas Gerais. Minas Gerais continua e é muito preocupante a situação fiscal e econômica do Estado de Minas Gerais. Então, medidas precisam ser adotadas. Ocorre que o governo do Estado fez protocolos de intenções e esses protocolos foram enviados, estão na iminência de serem enviados ao governo federal. Todos os poderes se comprometeram de alguma forma com o governo federal para fazer a aderência ao regime. Ocorre que a Assembleia de Minas não teve acesso a esse protocolo de intenções do governo do Estado. Então, os deputados precisam ter acesso. Os deputados representam a população, os deputados entendem a importância de Minas Gerais aderir ao regime. Isso é muito importante para sanear essa dívida que o Estado tem. Ocorre que a gente precisa ter acesso. Os deputados, nós somos um poder autônomo e independente. O governo deve mandar, então? Deve mandar. Então, nós temos, assim, a função nossa é fiscalizar. Então, na medida que o governo mandar esse termo, que foi a adesão, para a Assembleia avaliar o conteúdo desse termo, aí eu acredito que a responsabilidade vai falar mais alto. Os deputados têm senso de responsabilidade, entendem a importância da matéria, vamos discutir nas comissões, vamos chamar a população, vamos chamar todos os atores envolvidos, interessados nesse debate, a fim de a gente encontrar um caminho comum. Agora, deputado, para finalizar, vamos falar da PEC, a proposta de emenda à Constituição do Estado, que voltou a tramitar também na Assembleia e que vai permitir com que, eventualmente, se o governo quiser, ele possa privatizar Copasa e CEMIG sem precisar passar por um referendo popular. Qual que é a expectativa do senhor? Isso passa também? Olha, a gente precisa primeiro estabelecer um ambiente de debate, né? A gente definir se passa ou não passa é muito complexo. O desejo nosso é sim que passe, mas nós não podemos furtar o direito das pessoas, da população, debater esta matéria. Hoje, nessa PEC 24, que está tramitando na Assembleia, o governo do Estado encaminhou agora, trata sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é mudar o quórum. Hoje, para aprovar uma matéria dessa, precisa de 3/5 do quórum dos deputados da Assembleia. Então, a ideia é suprimir esse quórum e transferir num quórum simples de aprovação. E os deputados que são efetivamente a representação popular, eles devem definir. Então, a questão popular para votar essa matéria, ela é muito complexa. Você veja agora, em Belo Horizonte, não conseguiu aprovar o projeto dos conselheiros tutelares, tivemos problemas. A população foi às ruas, ficou 3, 4 horas debaixo de chuva para votar e deu problema. Então, você imagina um referendo desse que tem que envolver a população no estado todo para votar. Então, assim, isso cabe aos deputados que são legitimamente representantes da população para poder decidir sobre esse assunto. Obrigada, deputado, pela sua presença aqui nessa quinta-feira de feriado. Bom finzinho de feriado para o senhor. Eu que agradeço. Obrigada. Bom fim de semana para você Obrigada. E para todos que nos acompanham. Obrigada.